Olá, sejam muito bem-vindos. Capacitar servidores, gestores públicos e até quem está fora da administração pública a se tornarem agentes da governança. Esse é o objetivo do Programa Nacional de Governança Pública. Desenvolvimento de habilidades de liderança, estratégia, controle. Temas para entrevista com Cristiane Nardes, diretora de governança do IGCP, Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público. Seja bem-vinda aqui ao canal Empreender. Obrigada, Rodrigo. Um prazer estar aqui com vocês. E o prazer é nosso. Esse tema a gente estava lembrando que ele é fundamental porque os nossos gestores públicos precisam estar capacitados. Eu já começo perguntando por que é fundamental essa capacitação dos gestores públicos. Bom, Rodrigo, a gente vive um momento bem tenso no Brasil, onde o cenário político é delicado. A gente sabe que é muito importante os prefeitos estarem preparados para encarar esses desafios. Afinal de contas, a prefeitura, ela é um ambiente como se fosse uma empresa. E se esse prefeito ele não estiver preparado para encarar esses desafios e entender que eles têm que administrar a sua empresa, ele não vai conseguir encarar esses desafios. E como se prepara um prefeito? Capacitando. E é justamente através de um processo de mentoria, de ensino à distância, que o IGCP criou um programa a nível nacional para levar capacitação 100% gratuita para esses prefeitos. Os prefeitos acabam sendo os municípios que têm a maior carência. A gente sabe que existem municípios com 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, e a realidade do município muitas vezes é muito complicada, muito difícil, até inclusive em relação ao acesso à informação. Então, a gente tem um cuidado de fazer com que esses prefeitos estejam preparados para quê? Encarar esses desafios do nosso país. A gente viveu um cenário de pandemia que nos mostrou que, inclusive, os prefeitos não estavam preparados para encarar isso. Então, a gente precisa capacitar eles levando o quê? Boas práticas de governança pública. A governança pública, ela foi criada no Brasil através de um decreto da política de governança em 2017. É um assunto muito recente. Para os prefeitos, se você for falar nisso, poucos sabem conceituar o que é essa tal de governança pública. Na governança corporativa, a gente já acompanha isso desde 1950. Então, é um cenário que já vem sendo desenvolvido com muita maturidade. E a governança pública? Como é que um prefeito vai se preparar para implementar uma política de governança se ele não sabe nem o conceito? Agora é interessante você mencionar as datas. Governança corporativa criada em 1950, a pública só em 2017, a gente nota que há sempre uma demanda grande para que o gestor público ele tenha capacitações, habilidades da gestão privada e que a gente consiga transformar. Como é possível fazer essa transformação? É por meio da capacitação? Com certeza, e a gente tem que se inspirar demais na governança privada que começou lá atrás, num cenário muito mais favorável que foi nos Estados Unidos para incentivar o incentivo e desenvolvimento econômico de empresas de capital aberto. Ou seja, de lá para cá a gente vem aprendendo como fazer governança e tentando adaptar isso para a administração pública, que é o nosso maior desafio. E essa capacitação toda que a gente vem preparando para receber esses prefeitos é justamente com esse foco em 3 mecanismos, que é a liderança, a estratégia e o controle, que estão previstos nesse decreto da política de governança que foi firmado em 2017 no governo Michel Temer. E os prefeitos hoje claro, capitais grandes já têm um conhecimento maior, mas os municípios pequenos deixam sempre a desejar. E como é que a gente vai chegar em municípios, às vezes, distantes aqui de Brasília? Que muitas vezes você tem que pegar um barco para chegar. Então, o IGCP vem preparando esse atendimento, entendendo que isso é um projeto social para o Brasil. A gente não está falando de um projeto de governo, apesar de Pronagov vir com essa impressão, é um Programa Nacional em Governança Pública e não tem ligação com o governo. Nós somos uma empresa de terceiro setor que atende a população, é um projeto social. E a gente vai conseguir levar isso para os municípios mais inóspitos, porque a gente tem ensino à distância, mentores preparados, hoje a gente já tem 80 mentores prontos para levar, e se precisar ir até lá, nós iremos. E tudo que a gente vem fazendo hoje é mantido com o apoio do IGCP. Agora, interessante que a senhora cita liderança, estratégia e controle, que são habilidades aí para serem treinadas. Eu gostaria até de esmiuçar essas habilidades que são, inclusive, desenvolvidas nesse processo de mentoria.
Exatamente. Esses 3 mecanismos são básicos para a governança pública e eles estão lá no decreto. Então a gente sempre tem esse cuidado de levar esses conceitos para os prefeitos. Todas as palestras por onde a gente vai rodar o Brasil agora falando do Pronagov. Estaremos em 2023 em 12 capitais para lançarmos lá no corpo a corpo com o prefeito, para ele entender o nosso programa. A gente tem o cuidado de sempre pincelar que o principal mecanismo desses 3 é a liderança. E o prefeito é o líder. E sem a liderança, a estratégia e o controle não vão acontecer. E qual é a diferença desse líder em relação aos outros? É o líder moderno, que motiva, que incentiva, que apoia a sua equipe quando ela precisa e, principalmente, ele tem que ter um espírito de agregar. Porque num cenário, como eu falei anteriormente, de pandemia, se você não tem amor, se você não tem doação, esperança e ama o seu trabalho, dificilmente você vai ter coragem suficiente para implementar a governança. Por quê? Porque governança é uma guerra. Essa frase, Rodrigo, eu escutei de um prefeito de Maragogi. Ele é um case de sucesso. Ele foi o primeiro a implementar a política de governança no Brasil. Ele tem a lei lá já. E ele me falou, Cris, a governança é uma guerra, porque eu tenho que matar um leão por dia aqui. E ele traz essa força com ele, combatendo essa guerra todo dia, porque é menos fraude, menos corrupção, você tem uma transparência maior, você gera confiança, segurança jurídica. Só que o prefeito ele precisa entender que, apesar de ser uma guerra, o que ele vai ganhar em troca com isso? Qual o benefício disso? É o CPF dele. Quem é que vai canetear? Não é o prefeito que vai ter que responder pela empresa? E como é que ele vai canetear isso? Ele precisa ter controle, ele precisa gerir riscos, ele precisa ter o poder da liderança para controlar, avaliar, direcionar e monitorar as políticas públicas. E aí sim ele vai ter uma entrega efetiva para a sociedade. É interessante essa análise do prefeito, que obviamente quando a gente envolve ambiente político, o gestor público, principalmente aquele eleito, ele sempre se pergunta assim, tá, mas e quantos votos eu vou conseguir com isso? Qual vai ser o resultado? Eu imagino que com uma boa governança as pessoas, aquele eleitorado, ou seja, o cliente preferencial do prefeito, vai tê-lo em alta conta e depois ele vai ter dividendos, inclusive políticos. Exatamente, Rodrigo, análise perfeita. Esse prefeito, ele tem que ter o poder da cadeira e da caneta. Ele tem que entender que ele está lá não só como um prefeito que conseguiu, claro, votos, mas a partir do momento que ele já foi eleito, ele virou um empreendedor. E ele tem que assumir as responsabilidades de assinar tudo que ele for avaliar. E muitas vezes ele tem que ser, inclusive, inovador, porque ele vai ter um orçamento curto e ele tem que, mesmo assim, fazer com que as coisas aconteçam dentro do município, porque ele vai ser cobrado depois por esse voto. E essa que é a verdade. A profissão prefeito, assim como qualquer governante, a gente acha assim que tem status, que é muito bonita, é um desafio muito grande para esses prefeitos. E a gente escuta relatos deles, muitas vezes se sentindo muito sozinhos nessa busca de empreender, de inovar. Eles têm que ter um mindset hoje muito mais moderno do que anteriormente. O político ele tem que se preparar para encarar esses desafios da liderança. E com ela vem a estratégia, que nada mais é do que você ter foco, direcionamento, fazer com que a sua equipe entenda aonde você quer chegar, missão, visão, valores, e o controle, que é a prestação de contas, envolvendo boas práticas de controle interno, transparência e a accountability. Agora, quais são as 5 iniciativas do Pronagov? Porque é importante a gente, inclusive, explicar para quem está nos acompanhando todas essas iniciativas desse programa. Esse programa ele é muito grande e ele é bem audacioso, né, Rodrigo? A gente vai ter aí uma grande missão pela frente. Então, te agradeço a oportunidade de a gente estar aqui falando sobre esse programa para o Brasil, que é, de fato, aí um programa que promete muito. A gente tem muito carinho de dizer
que ele está sendo feito e executado no peito e na raça, porque chegar até esses municípios inóspitos não vai ser fácil. A gente começa com o programa na primeira iniciativa, lançando o Programa de Governança Municipal, onde é um curso em IAD, onde esses gestores públicos vão se inscrever e vão receber um curso de 46 horas em ensino à distância. Ele pode fazer do celular, do tablet, do computador, enfim. Ele vai acessar a hora que ele quiser e vai fazer esse treinamento. Ao final, ele vai receber um certificado e vai estar apto para ir para a próxima etapa, que são as mentorias em grupo. Essas mentorias em grupos, a gente vai receber essas prefeituras já com noções e conceitos de governança recebidos no IAD, e aí eles vão trazer dúvidas, e a gente vai passar para eles na prática como executar a implantação da política de governança. Eu já fui secretária de governo aqui, de governança do governo do Distrito Federal. Então eu implantei a política de governança e tenho aí alguns conceitos e compartilhar conhecimento com esses prefeitos que estão começando com essa missão agora. A gente também vai ter os agentes de governança, que é um curso um pouquinho menor, com 5 horas, aberto para a sociedade civil. Como assim, Cristiane? A gente resolveu, Rodrigo, disseminar os conceitos de governança para a sociedade entender que a governança é uma política pública. A gente precisa entender que a gente não tem que cobrar só hospital, educação, um transporte público bacana, decente. A gente tem que cobrar a política de governança também. Ela é uma política pública. O que isso significa? Que os nossos governantes precisam implementar uma política pública que consiga trazer liderança, estratégia e controle. E aí sim eu vou ter uma gestão mais eficiente. Então a gente tem que mudar esse mindset. E é por isso que eu preciso levar esse conceito para a sociedade civil, para entender que ele tem que cobrar a governança, então, do prefeito e dos demais governantes. A gente vai ter o Índice de Governança Municipal, feito em parceria com o Instituto Rui Barbosa, que é a Escola dos Tribunais de Contas do Brasil. A gente está preparando um índice onde a gente vai aferir a maturidade de governança de cada prefeitura internamente. Aí a gente pode pensar que, começando de um marco zero, onde a gente não tem governança praticamente nessas prefeituras, a gente vai conseguir aferir a evolução desses municípios ao longo desses 5 anos de programa. E depois, à medida que eu consigo aferir, eu consigo premiar. Então, eu vou estar premiando os melhores cases e exemplos da implantação da política de governança. Tema que é fundamental e a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, governança na gestão pública. Então não saia daí, a gente volta em seguida aqui no canal Empreender. Voltamos com a entrevista, hoje com Cristiane Nardes, diretora de governança do IGCP, falando sobre algo que é extremamente importante para a gestão pública, que é governança para os nossos gestores no Brasil. Agora, existe o Pronagov, eu gostaria até de retomar a entrevista falando dessa iniciativa e como começou essa iniciativa no Brasil. O Pronagov hoje ele é um programa a nível nacional que foi fundado no final do ano passado, só que ele começou através de uma outra iniciativa, por meio da Rede Governança Brasil. A RGB, conhecida hoje com essa sigla, ela foi fundada em 2019 por mim e hoje já conta com mais de 500 voluntários. Grande parte são servidores públicos que têm alguma conexão com a área da governança. E a rede começou a ganhar força, capilaridade, e a gente começou a entender que a gente deveria compartilhar o nosso conhecimento com as pessoas e principalmente com os servidores públicos mais carentes dessas prefeituras. E a gente desenvolveu, então, um programa de mentoria para que a gente levasse esse apoio a esses prefeitos. E deu super certo, a gente nem imaginou que daria tão certo. A gente já atendeu, né, nessa primeira etapa do programa 31 municípios, existem cases, Rodrigo, assim, fantásticos. Inclusive, o ano passado nós fomos premiados na categoria ESG e Compliance
pela ABRIG, que é a Associação Brasileira de Relações Governamentais. Ficamos muito felizes e aí tivemos certeza que estava na hora de a gente expandir essas mentorias e criamos um programa a nível nacional, o Pronagov. Existem alguns cases, e eu vou trazer um para relatar um pouquinho para vocês, a Prefeitura de Arinos, que fica aqui em Minas Gerais, um município muito pequeno, tem 5.000 habitantes. Eles fizeram a mentoria conosco na primeira turma e o prefeito me disse assim: Cris, eu gostaria de receber noções de compliance, porque eu estou precisando mudar a imagem da prefeitura e passar mais segurança para os moradores do meu município. A gente criou um plano de ação, colocamos ações de governança, de compliance, gestão de riscos. A gente sempre deixa um plano de ação montado e entrega para esse prefeito executar. E aí é com ele. Sei que eles foram super bem, implantaram a política de governança no município e após a conclusão da mentoria, o prefeito levou o certificado e o plano de ação e anexou a um projeto que ele estava concorrendo na casa de 2 bilhões para investimento externo para projeto de energia fotovoltaica. Depois, Rodrigo, que ele anexou e mostrou que ele tinha governança, compliance, trouxe a tal da segurança jurídica que ele queria, ele foi selecionado. E hoje Arinos já é reconhecido pela quantidade de empresas que já investiram no município em energia fotovoltaica. Então imagina, um município de 5.000 habitantes com 2 bilhões de orçamento. É interessante mostrar esses cases que podem servir como referência, né, para prefeitos que estão buscando capacitação, e para depois buscar esse resultado. Agora, achei interessante o desafio, que é um desafio enorme no Brasil, um país de dimensões continentais, e municípios isolados, inclusive com dificuldades logísticas. Como fazer isso se transformar em realidade diante de tantos desafios no Brasil? Então, todo o nosso programa foi preparado para o IAD e mentorias em grupo online. A gente sabe que hoje celular, acesso à internet, ele é mais tranquilo. O mundo da capacitação, da educação se tornou IAD. Então a gente acabou adaptando o programa, o projeto todo, para fazer com que a gente consiga levar esse treinamento e funcione. Porque não adianta eu dar um IAD que não venha depois de fato cumprir o seu papel. As mentorias em grupo são o grande destaque desse programa como um todo, porque a gente entra ao vivo com esses municípios e tira as dúvidas, consegue conversar com eles, dando as boas práticas necessárias. Eles trazem as suas dores. Muitos servidores, já aconteceu em algumas turmas, Rodrigo, de inclusive eles chorarem, de se emocionarem, porque toda a mentoria ela é humanizada. Ela é diferente de uma consultoria. A gente traz vários insights ali para que a gente consiga fazer com que o prefeito e a sua equipe se solte e sempre, claro, tentando respeitar uma certa confidencialidade, né? Porque é importante que a gente também resguarde esse município, porque eles trazem informações sensíveis e a LGPD está aí, então a gente tem que ter todo esse cuidado. E a gente sempre tenta fazer com que eles tragam tudo o que eles precisam, a gente faz com que eles deixem esse plano de ação montado, então a gente traz eles para a realidade, forçando mesmo ali, fazerem que entendam a governança e vamos deixar um plano de ação, criando essas boas práticas de planejamento estratégico, que é colocar no papel, porque muitos não fazem. Então a gente ensina como fazer isso e aí depois a execução é com eles. Então, o nosso papel é ir até o plano de ação. Aí depois, claro, a execução fica com a equipe da prefeitura. Agora, achei significativo esse exemplo do prefeito que buscou um recurso de 2 bilhões para energia, num projeto de energia fotovoltaica, por meio, inclusive, da governança, a governança facilitando o processo, que a gente ouve muito aqui em Brasília, de projetos disponíveis, programas que existem, mas existe uma dificuldade muito grande, às vezes até falta de capacitação dos prefeitos, dos servidores locais, para acessar esses projetos, esses programas aqui em Brasília. Como a governança pode facilitar, né, na obtenção desses programas para levar, inclusive, objetivos de transformação dos municípios? Esse prefeito ele tem que ser de novo preparado e capacitado. Muitas pessoas da equipe ali do prefeito também não sabem orientá-lo. Então a equipe técnica deixa a desejar e a gente faz com que essas dúvidas e essas orientações sejam dadas dentro do IAD e depois na mentoria.
A parte dos projetos, Rodrigo, entra dentro do ciclo de políticas públicas, que faz parte da governança, porque governança é o quê? É o mecanismo de liderança, estratégia e controle para você avaliar, direcionar e monitorar as políticas públicas. Então, o prefeito ele tem um papel fundamental de fazer com que esse ciclo da política pública ele aconteça, que nada mais é você avaliar, monitorar e direcionar. A governança, ela direciona. O prefeito ele tem esse poder de liderar e direcionar a prefeitura para que isso aconteça. Agora, a parte de execução é a gestão. São coisas diferentes. As pessoas acabam confundindo a governança com a gestão, mas elas têm essas diferenças. E o prefeito, se ele não monitorar esse ciclo de políticas públicas, que é desde do desenho do projeto que ele quer executar na prefeitura, até o controle para que todas as etapas desse projeto sejam executadas, inclusive na parte do orçamento, é a responsabilidade dele e ele precisa procurar ferramentas para que isso aconteça. Agora, isso é interessante, né? Quando a gente fala de liderança, estratégia, mas principalmente de controle, às vezes o gestor público ele pode imaginar que ele fez um curso, ele está capacitado e ok, está tudo resolvido. Não, isso é só o início e depois ele vai ter que ter esses mecanismos para que a governança ela funcione na prática, é isso? É isso. E esse é o desafio. E já aconteceu, Rodrigo, sendo bem honesta com você, alguns casos de prefeituras que nós tivemos que desligar ao longo do processo de mentoria. Porque os prefeitos achavam que estavam prontos e não estavam. Não tinham maturidade para entender o processo, não tinham dedicação. As equipes, por mais que tentassem também, não tendo o apoio da liderança do prefeito, não aconteceu. Então, a gente sempre tenta fazer uma seleção muito rigorosa desses municípios que forem chegar para nós, para a gente ter certeza que o perfil daquele prefeito, que ele vai ser o grande patrocinador do projeto da governança, ele esteja preparado para receber essas boas práticas. Porque vai muito de encontro ao perfil do gestor. Tem alguns gestores que preferem se envolver com outras questões da prefeitura, essas questões mais de compliance, gestão de riscos, ações para mitigar e diminuir riscos de corrupção. Não é o perfil de todos, vamos colocar assim. E aí, quando eles se dão conta do tamanho da responsabilidade que é e o quanto eles vão ter que mexer, inclusive, em várias coisas nas prefeituras, eles mesmos acabam desistindo do processo. É por isso que é importante ter coragem, você mencionou há pouco, né? Para fazer acontecer e realmente entrar de cabeça na governança pública. Agora, eu quero aproveitar, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas deixar a oportunidade aqui de fazer um convite aos prefeitos que estão nos acompanhando, a nossa audiência é extremamente qualificada para participar do processo. Qual é o primeiro passo? Quem tem o objetivo, quem tem realmente a intenção de se capacitar? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é já entrar no site do Pronagov, fazer a inscrição. A gente pede algumas documentações que são necessárias serem adicionadas. A inscrição é 100% gratuita, a gente vai fazer a avaliação desses pedidos e, na sequência, os prefeitos e os servidores já recebem o acesso à plataforma do IAD e, na sequência, também a mentoria em grupo. Agora, quem é uma pessoa muito motivada aí da sociedade do município, que quer conhecer um pouco mais o que é essa tal de governança, a sociedade civil como um todo está convidada. A gente tem o curso Agentes de Governança, que tem 5 horas de duração, que também já está disponível na plataforma do Pronagov, para vocês fazerem as inscrições. Então, para dar o serviço, para quem está nos acompanhando, digita lá no Google ou tem o endereço que pode passar? Se colocar no Google, já está Pronagov aparecendo lá em cima. Mas é pronagov.com.br, um Instagram _Pronagov também. Então fica o convite e eu quero deixar um agradecimento aqui a Cristiane Nardes, diretora de governança do IGCP, conversou com a gente aqui sobre um tema que é fundamental, capacitação e governança para os nossos gestores públicos. Muito obrigado, já deixo o convite para retornar aqui ao canal Empreender. Obrigada, Rodrigo. Eu tenho certeza que essa matéria Empreender tem tudo a ver com os prefeitos e fazer essa conexão é mostrar que a gente está inovando e a governança é isso, é inovação. Muito obrigado e eu quero agradecer principalmente a você que acompanhou o A Entrevista, já deixar o convite para acompanhar novas entrevistas aqui no canal Empreender. Muito obrigado e até a próxima.